Então a gente vai fazer esse exercício hoje, né? Não é um exercício do August Monthly Challenge, é o Task Scheduler. E é um exercício bem interessante, então por isso que eu resolvi fazer ele, em vez de fazer o do Monthly Challenge de hoje. Então, basicamente, a gente recebe um array de chars, certo? E aí esse array de chars, ele contém IDs de tarefas que são ser executadas por uma CPU. E esses IDs, basicamente, são letras de A a Z, certo? E a gente tem que fazer o escalonamento dessas tarefas de forma que duas tarefas com o mesmo ID, elas não podem ser executadas dentro de um determinado período que vai ser passado para a gente através da variável n, certo? Então, por exemplo, a gente receberia essas tarefas, né, 3As e 2Bs, a gente não poderia escalonar a logo em seguida, porque a gente tem que esperar 2 ciclos de CPU, vamos dizer assim, para a gente poder executar a tarefa A novamente, certo? Então, a ideia é basicamente essa. E aí a gente vai utilizar um algoritmo guloso para responder esse problema, certo? A cada iteração a gente vai, vamos dizer assim, tomar a melhor decisão possível. E a ideia é que a gente tente executar sempre as tarefas as tarefas que estão em maior quantidade ainda para ser executadas, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem 3 tarefas A's e 3 tarefas B's, não faria muita diferença. Mas supondo que a gente tivesse 3 tarefas A's e 2 tarefas B's, de forma que para que a gente tenha um menor número de ciclos de CPU, né, que é um dos requisitos da questão, não falei, mas a gente precisa retornar o número de ciclos necessário, a gente precisa retornar o menor número possível. Para a gente poder ter esse menor número possível, a gente teria que iniciar a execução pelas tarefas que estão em maior quantidade. Então, se a gente tivesse 3As e 2Bs, a gente iria querer começar pela tarefa A, e depois a gente faria uma B, e depois faria uma A, porque isso garante que a gente não vai ter que esperar mais na frente, certo? Porque supondo que a gente tivesse 3As e 2Bs e a gente começasse pela tarefa B, logo a gente terminaria a tarefa B e a gente teria que ficar esperando o tempo N, né, mais na frente. Então a gente quer intercalar logo as tarefas que têm maior quantidade, porque então no final a gente vai esperar menos tempo, certo? Então, para responder esse problema, certo? Eu vou primeiramente criar uma classe auxiliar que ela vai me ajudar a identificar as tarefas melhor, certo? Então, vou criar aqui uma classe que vai ter um ID, que vai ser um char, e ela vai ter um count, que é a quantidade de execuções de tarefa. Eu poderia utilizar um map, né, para fazer isso, mas eu preferi utilizar uma classe porque fica melhor de entender, tá bom? E aí eu vou criar vamos dizer assim, que eu chamo de task map, que é basicamente a listagem de tarefas, certo? Utilizando essa minha classe. Então, o que eu vou fazer basicamente vai ser pegar essas tarefas, transformar numa sequência, na qual a gente pode aplicar um grouping by no Kotlin, que basicamente vou agrupar pelos chars, e depois se eu botar um each count, ele vai me retornar um map, que vai mapear um char para o seu count, né? Então, se eu fizesse só isso daqui, eu teria já um hash map com, por exemplo, no caso aqui do exemplo 1, eu teria um hash map com entrada A3 e B3, certo? Mas eu quero utilizar a minha classe. Então, eu vou fazer um map no final. E esse map vai levar de uma tupla key value para o meu task, que vai ser key value. Assim. E aí, beleza, agora eu tenho o meu task map. E aí, como eu disse, eu vou sempre querer fazer a melhor decisão possível, né? E aí, para que eu faça a melhor decisão possível sempre, então eu vou ter que ordenar esse meu mapa aí de tasks, certo? E aí, para eu fazer a melhor decisão possível sempre, eu vou utilizar um heap,
certo? Um heap, max heap, que basicamente vai manter ordenado as minhas tarefas por quantidade, certo? E eu vou utilizar um comparador que vai ter duas tarefas. E aí, como eu quero um max heap, né, eu tenho que fazer T2 count menos T1 count, certo? Basicamente é isso daqui que eu tenho, esse meu priority queue. E aí eu vou inicializar o meu count de tarefas que foram executadas com 0, certo? E aí, enquanto o meu priority queue, ou o meu heap, né, ele não for vazio, eu vou criar um array eu vou criar um array que vai guardar as minhas tarefas que foram processadas nessa iteração, certo? E aí eu vou fazer o seguinte: como eu tenho o meu cooldown, né, o meu período de cooldown, ele é n, certo? Então eu vou querer, vamos dizer assim, percorrer o meu heap, né, tirar tarefas do meu heap a cada n iterações. Então o que eu vou fazer vai ser basicamente, eu vou fazer um outro loop aqui dentro, que vai rodar por n mais 1. E aí o que isso significa, né? Significa que eu vou tirar N tarefas da minha fila de prioridade, certo? De forma que, como eu vou tirar N tarefas, se a minha quantidade de tarefas for maior do que N, né? Então eu não vou ter que me preocupar em, em ter tarefas que vão ficar em idle, né? Mas se a minha quantidade de tarefas for menor do que N, a minha priority queue vai ficar vazia, certo? E aí, quando for mais na frente, que eu for calcular a quantidade de tarefas que foram processadas, eu vou ver que eu vou poder decidir, né, se eu vou esperar ou não. Vocês vão ver daqui a pouco como é que isso vai se concretizar, né? Mas basicamente é isso. Eu vou repetir isso. Vou tirar N mais 1 tarefas da minha fila de prioridade, né? N tarefas da minha fila de prioridades. Assim. Eu vou tirar N tarefas da minha fila de prioridade, N mais 1 tarefa da minha fila de prioridades, porque esse é o período, é a quantidade de tarefas que eu posso executar, né, sem esperar. Se tiver mais tarefas, massa, não tem problema. Se não tiver mais tarefas, se o número de tarefas da fila for menor, aí lá mais na frente eu vou utilizar esse fato, né, que a minha fila ficou vazia, para determinar a quantidade de tarefas que foram processadas, ou o tempo que passou, né, sendo processado, certo? Então, basicamente, enquanto a minha fila não for vazia, né, eu vou tirando tarefas dela. Então, vou tirar a tarefa da fila. Aí eu vou decrementar o meu count de tarefas e eu vou colocar essa tarefa que foi executada na minha fila de processado, certo? Por que eu não coloco ela de volta na fila? Bem, porque eu não vou poder executar ela novamente até que acabe o período de cooldown, certo? Então eu vou colocar ela na minha fila de processados. Depois que eu tiver passado por isso, aí eu vou retornar as minhas tarefas de volta para a minha fila, certo? Então eu vou chamar aqui o meu array de processados. E para cada uma, eu vou fazer a pergunta, né? Se a minha tarefa, inclusive eu vou utilizar assim, que ficou mais fácil de vocês entenderem. Então eu tenho uma tarefa, e se a minha tarefa, se o count dela, né? Se o count dela for maior do que 0, né?
ela pode ser readicionada na fila, porque ainda existem tarefas dela para serem processadas, certo? Então, eu vou adicionar a minha tarefa de volta na fila. E aí eu vou fazer isso colocando todas as tarefas lá dentro. E aí no final eu vou só fazer uma pergunta, né? Eu vou perguntar se a minha fila está vazia. Caso a minha fila esteja vazia, isso quer dizer que eu processei todas as tarefas que estão dentro do meu array de processados, certo? Então, o tempo que passou vai ser a quantidade de tarefas dentro desse array. Caso contrário, né, caso ela não esteja vazia, que vai ser a maior parte dos casos, né, eu vou contar que eu vou adicionar ao meu contador, né, exatamente o período de cooldown, porque exatamente N tarefas foram processadas naquele intervalo de tempo, né, que é exatamente o que isso representa. Então, eu vou adicionar N mais 1 no meu contador. E aí, no final das contas, eu só preciso retornar o meu contador, certo? Então, vamos dar uma revisada no algoritmo para ver se está tudo ok com ele, né? Aqui eu faço a inicialização da minha lista de tarefas. Eu esqueci de colocar todas as tarefas, né? Dentro da minha fila de prioridades, do meu max heap. Agora sim, coloquei todas as tarefas dentro da minha fila de prioridades. E aí eu inicializo um contador que vai ser tipo o meu timer, vamos dizer assim, ou contador de tarefas ou de tempos de CPU que se passaram, certo? E aí eu vou executar isso enquanto a minha fila não estiver vazia, né? Eu vou criar esse array que vai me ajudar a guardar as tarefas que foram processadas. E aí, pelo período de cooldown, vamos dizer assim, o período mínimo de tarefas, o número mínimo de tarefas tem que ser executadas antes que eu possa pegar a mesma tarefa do mesmo ID, né? Eu vou tirar tarefas de dentro da minha fila e processar elas, né? Ou seja, colocar elas no meu array de processados. Depois disso, eu retorno as tarefas que ainda precisam ser processadas para a minha fila e aí eu faço a pergunta. Eu faço a pergunta se a minha fila está vazia. Se ela estiver vazia, o que é que isso significa? Significa que eu já processei todas as tarefas que precisavam ser processadas. Então, eu vou só adicionar ao meu contador a quantidade de tarefas que eu processei na iteração anterior. Por que isso? Porque vocês imaginam o caso em que as últimas tarefas, né, elas elas terminam antes de N, por exemplo, né? Então, supor eu processo, por exemplo, aqui no exemplo 1, né, eu tenho que processar A, B, aí dá um tempo idle, outro A, outro B, outro tempo idle, e aí a ideia do algoritmo seria que fosse A, B e idle, né? Porque o 2 o N é 2, então eu adicionaria, vamos dizer assim, 3 no meu contador, que é um para a tarefa A, um para a tarefa B e um para o idle. Só que como é o último processamento, eu não vou precisar adicionar esse idle, né, já que é o último processamento. Então eu só adiciono A e B. E aí a quantidade de tarefas que foram processadas vai estar exatamente no meu array de processados, certo? Então eu adiciono A e B no meu array de processados e beleza, caso não seja vazio, que vai ser a maior parte dos casos, né? Isso quer dizer que eu processei nessa iteração, processei o meu número máximo de tarefas, que é n mais 1. Então eu só adiciono n mais 1 no meu contador. E no final das contas eu retorno o contador. Vamos ver se isso dá certo. Ó, foi que houve. Hum? Ahn, hum. Ah, eu tenho chamado add o aqui. Ok.
Eu não edito os meus vídeos porque eu acho que legal esse, vamos dizer assim, o tempo que você passa pensando nas soluções e coisas do tipo. E as discussões que a gente tem e tudo mais, certo? Então, vamos analisar a complexidade, né, do algoritmo. A primeira complexidade que vem aqui é de construir esse mapa, que é uma complexidade linear, né, no tamanho das tarefas, quantidade de tarefas, certo? Depois disso, é linear na quantidade de tarefas, mas na verdade seria linear na quantidade de tarefas mesmo, porque eu preciso saber contar no número de tarefas. O each count, ele vai contar em cada uma das tarefas. E aí eu vou inicializar o meu priority queue, ou esse add, ou também tem a potencialidade de ser linear, né? Caso o número de tarefas seja igual ao número de tarefas aqui dentro, ou seja, caso eu tenha sempre o ID diferente, né, de tarefas, eu tenha N tarefas diferentes, então seria linear. Como as tarefas elas contém as letras de A a Z, ela tem um número, vamos dizer assim, constante, né? Seria um número constante de tarefas. Seriam no máximo 26 tarefas. Mas eu estou fazendo essa análise porque se a gente considerar que o número de IDs de tarefas é constante, o algoritmo, no final das contas, ele vai ser constante. Certo? Assim, ele não vai gastar tempo ele vai gastar só um tempo linear aqui para percorrer as tarefas e aí isso não teria muita graça. Então vamos a parte principal do algoritmo, né, que é a parte de análise da fila, ela seria considerada como um tempo constante, já que o número de tarefas ele seria limitado, né, pela quantidade de letras. Então a gente teria um tempo constante para fazer todo o processamento e teria um tempo linear aqui só para ler e criar um mapa. Então no final das contas o algoritmo ia ser linear no tempo e iria ser constante no espaço, né, já que a quantidade de espaço extra que eu vou ter que criar vai ser exatamente um array com no máximo 26 posições.